Olá, minha gente! Então, olha só, nós vamos continuar naquela linha. Vocês viram que eu tinha colocado uma tabelinha ali para vocês da coesão que se estabelece no texto, só que pela via da linguística. Não é? Porque nós temos que pensar o seguinte: quando nós estudamos recursos de coesão pela via da gramática normativa, a gramática normativa, eu costumo até brincar com os meus alunos que ela é para candidato São Tomé. Porque a gramática normativa, como ela nos assenta na regra e ela não contempla contexto, a gente acredita naquilo que vê, né? Que é que nem São Tomé, acredita no que vê. A linguística ela vai um pouco além, porque a linguística ela contempla o contexto, né? Para ela, o senhor do texto é o contexto. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui quando nós formos falar de elementos deíticos, de elementos esofóricos, porque são informações que estão atreladas a um contexto e que se esse contexto mudar, a relação, logicamente, vai mudar também, certo? Então, vamos de novo ver aquela tabelinha que eu tinha colocado para vocês só para a gente lembrar aqui, ó. Então, eu estabeleci a relação endofórica, que eu te disse é a que você vê dentro do texto, por isso ela é chamada de textual. Anafórico é qualquer elemento que retome aquilo que já foi dito. Catafórico, qualquer elemento que antecipe aquilo que ainda será dito no texto, certo? Eu vou aproveitar aqui agora e vou colocar aqui para vocês, olha só, pronomes relativos, eles são elementos de função essencialmente anafórica. Pronomes relativos são elementos de função essencialmente anafórica. Agora, pronomes demonstrativos exercem função anafórica, função catafórica e função deítica. Aí olha que interessante. O que a prof já havia dito a você? Que os elementos deíticos são aqueles que substituem os nossos dedos indicadores na hora de apontar para a ideia de tempo e de espaço. Aqui nós podemos ter os advérbios de tempo e de espaço? Sim, só que as bancas não cobram. As bancas cobram essencialmente os pronomes demonstrativos, nos situando nessas ideias de tempo e de espaço, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho alguém próximo de mim aqui dentro desta sala agora, e eu quero apontar para essa pessoa tão próxima, eu posso usar o meu dedo indicador. Quem está aqui no estúdio vê perfeitamente para quem eu estou apontando. No texto não tem como eu usar o dedo indicador, então eu tenho pronomes demonstrativos que substituem o meu dedo na hora de apontar. Então os pronomes demonstrativos, em tese, eles exercem essa função pragmática de substituir os nossos dedos indicadores para apontar para algo próximo, para algo que esteja numa distância relativa ou para algo que esteja mais distante, seja no tempo, seja no espaço, certo? Então, o esofórico é aquele elemento cujo sentido advém do próprio contexto em que aquele texto é produzido. Então, eu tenho que entender o texto e o contexto em que esse texto foi produzido, certo? Só para a gente reforçar isso aqui, olha o que eu coloquei para vocês. Elementos que situam pessoas ou coisas em tempo e em espaço fora do texto. Aí eu disse a vocês, pronomes relativos. Qual é a única função exercida pelos pronomes relativos? Anafórica. Ou seja, função de retomada, né? Olha só, são os elementos de coesão usados para retomar, para retomar
termos já citados numa oração, substituindo-os no início da oração seguinte. Por isso, sempre terão função anafórica no texto. Olha o exemplo que eu estou te dando. Visitaremos a cidade onde eu nasci. Onde é o pronome relativo que introduz a segunda oração, a oração B. Na prova, a banca diz assim para mim: o termo onde tem como o pronome relativo onde tem como referente o termo cidade. Certo ou errado? Certo. A gente sabe bem que o onde está aqui substituindo todo o sintagma à cidade, não é isso? Só que as bancas tendem a cobrar como referente do pronome relativo apenas o núcleo do sintagma. E isso acontece em todas as provas com todas as bancas. Normalmente, elas citam como referente apenas o núcleo do sintagma, certo? Olha só. Eu trouxe a apostila para você. Eu trouxe a apostila para você. Você precisará da apostila para estudar. Vocês se lembram que agora mesmo eu falei para vocês sobre o mecanismo da repetição de termos, não é isso? Mas eu disse a vocês que nós também podemos, para evitar a repetição do termo, podemos lançar mão de outros recursos coesivos. Neste caso aqui específico, qual é o recurso coesivo que eu vou adotar para evitar a repetição do termo? Um pronome relativo. Um pronome relativo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu trouxe a apostila para você. Você precisará da apostila para estudar. Eu trouxe a apostila de que você precisará para estudar. Quem precisa, precisa de algo, e este que é o pronome relativo que tem, peraí, vamos mexer aqui, ó, colocar cor diferente para facilitar o seu entendimento. Aqui eu tenho o pronome relativo que retoma o termo apostila para evitar que ele se repita de novo. Retoma o núcleo, não é isso? O que significa dizer que os pronomes relativos sempre terão uma função coesiva anafórica. Termo anafórico. Tá ficando claro isso aqui para vocês, turma? É importantíssimo que fique. Agora vamos ver aqui, ó. A parede cuja estrutura já estava ruindo desabou com a chuva. O examinador te pergunta: qual é o referente do pronome relativo cuja? E você responde: ah, professora, isso aí é fácil demais, ué. Se o pronome relativo é anafórico, obviamente que o referente dele é o núcleo do sintagma do sujeito à parede. Então, eu vou dizer que o referente do pronome relativo cuja é o termo parede. Fácil demais, professora. Verdade. O problema é quando a banca coloca isso aqui para você, ó. A menina cujos pais morreram no acidente vive agora com os avós. A banca te pergunta: qual é o referente do pronome relativo? Turma, vocês sabiam que muita gente responde que é pais? Porque eles estão de olho aqui na concordância. Então, eles respondem: ah, o referente é pais. Não. O referente do pronome relativo é o termo menina. O que vocês aprenderam agora há pouco? Que o pronome relativo sempre tem função anafórica. Então, a referência dele sempre será com o termo anterior. Nós não podemos confundir, turma, referência com concordância, ó. A referência dele sempre será com o termo anterior. A concordância é que é feita com o termo posterior. E por que ela é feita com o termo posterior?
Porque o cujos é um pronome relativo que tem que concordar com um elemento dentro da oração em que ambos se encontrem. Porque notem que aqui nós temos uma oração intercalada na oração principal. Oração principal é: a menina vive agora com os avós. Então, notem que a concordância tem que ser feita com um elemento dentro da oração em que ambos se encontrem. Mas a banca cobra de vocês não é concordância. A banca cobra referência. E a referência sempre será anafórica. Agora eu trouxe aqui para vocês, para facilitar os seus estudos, pronomes relativos variáveis, pronomes relativos invariáveis. Esses aqui, deixa eu destacar com outra cor. Estes aqui são os variáveis, ou seja, aqueles que se flexionam em gênero e em número. Primeiro deles, pronome qual. O que nós sabemos sobre o pronome qual? O qual, a qual, os quais, as quais. Pode retomar pessoas ou coisas, né? Pessoas ou coisas. O qual, a qual, os quais, as quais. Pronome cujo. Nós sabemos que o pronome cujo, turma, é o único pronome relativo possessivo, ou seja, é o único que atribui ideia de posse. Isso significa que ele, inclusive, é insubstituível, né? Nós sabemos bem que quando a banca isola só o pronome relativo cujo, o Sebrasp adora cobrar esse tipo de questão. Ele diz assim, é possível substituir o pronome cujos por dos quais? Errado, não dá para substituir. É possível substituir cuja por na qual? Errado. Cujo, por ser o único pronome relativo possessivo, da ideia de posse, ele é insubstituível. Isoladamente, ele é insubstituível, né? Pode até acontecer de a banca mudar a estrutura frasal, aí sim, quando se muda a estrutura frasal, porque isolado não dá para ser, já que ele é o único pronome relativo que dá ideia de posse, ou seja, que é possessivo, certo? Então, cujo, cuja, cujos, cujas, nos remete à ideia de posse. Quanto, quanta, quantos, quantas, segundo a gramática, quanto é um pronome relativo somente quando ele vier antecedido de pronomes indefinidos. Porque vocês sabem que nós usamos quanto em várias outras situações, como pronome interrogativo, inclusive é a mais usada. Então, para você saber se pode usar o quanto, quanto, quanta, quantos, quantas, ele precisará vir antecedido de um pronome indefinido. Então, olha só, o pronome qual e suas variações pode retomar palavras que nomeiam pessoas ou coisas. Os alunos, os quais estudam, passam rapidamente nas provas. Passam rapidamente nas provas, O pronome cujo e suas variações sempre será usado entre dois substantivos, estabelecendo entre eles uma ideia de posse. Nesta aula discutiremos um assunto cujas causas são complexas. Qual é o referente do pronome relativo cujas? Assunto. Porque aqui eu tenho, cujas causas, as causas do assunto, né? Note que cujas equivale a do assunto. O pronome quanto e suas variações sempre virá precedido. Eu coloquei aqui para vocês apenas tudo, todo e tanto para facilitar o seu estudo. A gramática diz pronomes indefinidos, mas turma, na prática, estes são os três que nós usamos e as suas variações. Olha só, esqueceu-se de tudo quanto prometera. Qual é o referente de quanto? Tudo. Todos quantos assistiram ao filme ficaram maravilhados. Qual é o referente de quantos? Todos.
Você quer provas de concurso? Pois pegue tantas quantas quiser. Qual é o referente de quantas? Tantas provas. Não é isso? Pois pegue tantas provas quantas quiser. Agora vamos falar dos relativos invariáveis, minha gente. Aqueles que não podem se flexionar, não é esse que tem uma única forma. O que, eu brinco que esse aqui é o pronome dos mineiros, né? Por que o que é o pronome dos mineiros? Porque normalmente os mineiros, e aí eu posso falar porque eu sou mineira, os mineiros, eles têm mania de colocar flexão de plural no pronome que. Pode observar, mineiro ele diz assim: nossa, professora, que matéria difícil essas. Que matéria, ele flexiona o pronome. E eu ainda costumo brincar que mulher mineira, quando ela vê um homem com as pernas bonitas, como é que ela fala? Nossa, que pernão. Fala que pernão. Goiano também às vezes faz isso. Então eu brinco que o pronome que é o pronome dos mineiros. E ele é invariável, mas ele se equivale semanticamente ao pronome qual, que este sim é variável, certo? Se o pronome que se equivale semanticamente ao pronome qual, e nós descobrimos que o qual tanto pode retomar pessoas e coisas, nós sabemos que o que também pode retomar pessoas e coisas. O quem retoma apenas pessoas e o onde remete à ideia de espaço, de lugar. Então olha só que interessante. O rapaz que chegou é meu vizinho, ou seja, o rapaz o qual chegou. O relativo que pode se referir aos demonstrativos o, a, os, as, não é isso? Olha só. Eu sei o que você faz quando diz que está estudando. Eu sei o que você faz o quê? Aquilo. Aquilo que você faz quando diz que está estudando, não é isso? O relativo quem só é usado para retomar palavras que designam pessoas. Então, ela é a pessoa com quem você conversava, ó, relação sempre anafórica. Os pronomes relativos onde, aonde, sempre indicam lugar e têm empregos diferentes. Onde indica lugar em que, né? Ó, fui à cidade onde você nasceu. O aonde indica lugar a quê? Por que ele indica lugar a quê? Porque, turma, aonde nada mais é do que a junção entre o pronome relativo onde e a preposição a. E a preposição a atribui ideia de quê mesmo? De movimento. Olha só, ideia de movimento. Olha, ó, conheço a cidade aonde você vai. Quem vai, vai, a, se movimenta. Aonde você quer chegar com essa conversa mole? Quem chega, chega, a. Aonde você se dirigiu ontem à noite? Ora, quem se dirige a algum lugar. Tá vendo? Ideia de movimento. Fiquem atentos a isso. Agora, turma, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Os relativos como e quando. Esses dois pronomes, eles são muito interessantes, ó, porque eles são pouco cobrados nas provas. Mas é sempre bom a gente procurar estudar, porque se uma hora cair, pelo menos nós já saberemos, não é isso? Eu coloquei para vocês, ó. Embora não sejam cobrados em provas, são importantes no nosso dia a dia. O pronome como tem as palavras modo, maneira, jeito, forma como antecedentes. E ele equivale semanticamente a pelo qual. Olha que interessante, turma, como equivale a pelo qual e as variações. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, olha isso aqui, ó. Contaram-me a maneira como você se comportou. A maneira pela qual você se comportou. Vamos acertar o modo como iremos estudar.
o modo pelo qual iremos estudar, né? Que vai sempre, como eles são anafóricos, retomar termo anterior. O relativo quando sempre terá um antecedente que dê ideia de tempo, e aí ele equivale semanticamente a em que, não é isso? Ó, observe. Havia chegado o dia quando teríamos de resolver o caso. O dia em que. Bendita a hora quando você apareceu aqui, ou seja, bendita a hora em que você apareceu aqui. Deixa eu aproveitar e ainda te esclarecer mais um detalhe, ó. Onde e aonde eu coloquei para vocês que atribui ideia de lugar. Vamos colocar isso aqui, ó. Mesmo em sentido figurado. Mesmo em sentido figurado, certo, turma? Porque senão vocês ficam achando que é somente ideia de lugar no sentido literal e não é. É mesmo em sentido figurado. Vou aqui te dar um exemplo, ó. No ventre da Revolução Francesa, onde eu posso usar esse onde? Posso, porque o referente dele é ventre. Ventre me remete à ideia de espaço, mas aqui foi usada em sentido figurado. Então tá ok, eu posso usar o onde para termos que remetam à ideia de lugar, mesmo que seja em sentido figurado. Muito bem. Aí este aqui nós já vimos, agora vamos para os demonstrativos. Turma, é muito interessante essa questão dos pronomes demonstrativos. Existem umas bancas, como eu falei para vocês, existe uma banca que é bem vanguardista, que é o Sebrasp. O pessoal do Sebrasp uma vez chamou o pronome demonstrativo de pronome mostrativo. Numa prova, o pronome mostrativo, e aí os alunos ficaram no alvoroço só dizendo, professor, havia erro de grafia. Não, é que na verdade linguistas, eles entendem que a função de um pronome demonstrativo é a de mostrar, é a de apontar. Então, na prática das nossas vidas, ele também é um pronome apontativo. O nosso problema é que nós somos muito apegados às nomenclaturas gramaticais. Então, nós precisamos ficar atentos, né? Em vez de ficarmos apenas apegados a nomenclaturas, de pensar também na função desses elementos. A linguística, eu acho que ela tem essa vantagem de ser mais funcional, menos conceitual, né? Para que servem pronomes demonstrativos? Se eles tiverem função deítica, eles servem para apontar, né? Para mostrar. Então, fiquem sempre atentos a isso, porque se você se apega muito à nomenclatura, o examinador usa isso contra você. Então, vamos ver aqui o que eu coloquei para vocês. Olha só. Pronomes demonstrativos são mecanismos de coesão que relacionam elementos dentro do texto. Neste caso, turma, eles terão função endofórica, né? De situação, olha só, de relação. Então, neste caso aqui, eles são elementos relacionais, porque eles relacionam ideias dentro do texto. Agora, com a função esofórica, eles são elementos situacionais. Situacionais, porque eles estabelecem, né, situação de seres e de coisas em tempo e em espaço, certo? Função endofórica, você tem os anafóricos e os catafóricos. E na função esofórica, os elementos deíticos, que são os que substituem nossos dedos indicadores na hora de apontar seres e coisas em tempo e em espaço. Eu coloquei aqui para vocês umas dicas para vocês já irem tentando entender como é que essas funções são cobradas lá na prova. Olha só,
Normalmente as bancas cobram assim. Os mecanismos este, esta, isto têm função catafórica quando eles antecipam termos ou ideias no texto. Mas observem, turma, que eles também têm uma função deítica quando eles estão associados à ideia de maior proximidade em tempo e em espaço, informação esta que advém do contexto. Então, observem que aqui a função é textual. E aqui a função é contextual. Esse, essa, isso tem função anafórica porque eles retomam termos ou ideias dentro do texto, numa função textual. E eles têm uma função deítica quando eles situam pessoas e coisas em tempo e em espaço, denotando a ideia de quê? Distância relativa. Olha só, em tempo e em espaço. Distância essa que é determinada pelo contexto. Aí agora nós temos os pronomes aquele, aquela, aquilo, que normalmente nos remetem a um maior distanciamento, o que significa dizer que eles têm uma função deítica, contextual. Eu quero que vocês olhem para mim agora nos olhos, para a gente colocar os pingos nos is aqui. Vocês viram que eu fui te mostrando essas funções. Isso aqui no Brasil ainda é fonte de muita discordância, principalmente por gramáticos normativos. Então, o que eu percebia? Antigamente, as bancas cobravam isso aqui de uma forma, por exemplo, os pronomes aquele, aquela, aquilo, naquele, naquela, naquilo, daquele, daquela, daquilo, as bancas cobravam com essa função deítica, que era extremamente controversa. Por quê? Porque o estudo da linguística, esse pragmatismo no uso da língua, ele é recente, ele é relativamente recente. Então, o que eu percebo que as bancas fazem hoje? Em vez de elas usarem nomenclatura anafórico, catafórico, deítico, elas preferem cobrar as relações estabelecidas entre esses elementos e outros elementos, seja do texto, seja fora dele. Então, eu já estou explicando isso aqui para vocês porque eu sei que muita gente vai olhar para isso aqui e falar: mas o aquele pode ter função anafórica, o esta pode ter função catafórica, o essa pode ter função catafórica. Essa tabela que eu coloquei aqui para vocês, essa listinha dos usos deles, tem a ver com o que os linguistas veem. Mas existem provas de concurso em que as pessoas que elaboram as provas são gramáticos. Então, eu já estou te mostrando que isso aqui é objeto de controvérsia. É claro que com o tempo, quanto mais forem cobrados nas provas, mais as pessoas vão entendendo essa questão da deixis. Porque a controvérsia toda ela é oriunda da deixis, que é aquilo que eu não vejo no texto. Porque eu falei para vocês, a gramática normativa ela é muito São Tomé, é aquilo que eu vejo no texto. Só que o elemento esofórico, o elemento deítico, as informações dele advêm de quê? Do contexto, da minha capacidade de abstração. Então, no próximo bloco, a gente vai trabalhar exatamente sobre isso. Tá bom, turma? Era só para deixar isso aqui muito claro para vocês não ficarem preocupados, porque hoje até as próprias bancas estão sendo cautelosas ao cobrar esses elementos, porque eles sabem que essa questão da abstração ela ainda é muito difícil para se cobrar numa prova de concurso e pode ser objeto de recurso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso.